Vamos lá, Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, versículo de número 1. O título da nossa mensagem de hoje: 4 características de pessoas que atraem a presença de Deus. Esse tem que ser o nosso alvo. Nosso alvo deve ser atrair a presença do Senhor, atrair o olhar do Senhor. No Antigo Testamento existe uma prática de relacionamento de Deus com as pessoas. Qual era uma dessas práticas? Existiam várias, mas qual a mais conhecida, a mais relevante? Sacrifício, altar. Um altar era posto, algo era oferecido sobre esse altar, e era oferecido em holocausto, e holocausto é oferta completamente queimada, consumida, e isso significava, há um aceite de Deus, tem uma aceitação do Senhor. Hoje não mudou esse sentimento. O ritual pode ter mudado. Hoje não precisamos mais de um altar e um animal sacrificado, não precisamos mais disso. Cristo é o sacrifício perfeito, mas a minha postura diante desse sacrifício é fundamental para que a presença de Deus venha. A presença de Deus, ela não vem, e essa é a nossa proposição, ela não vem se não houver um motivo. Tem que ter um motivo para que a presença dele venha. A presença de Deus não é uma presença barata. A presença de Deus não é uma presença vulgar. A presença de Deus é algo especial. A presença de Deus é muito mais do que um reflexo do nosso corpo a um ambiente. É muito mais do que um arrepio, é muito mais do que um frio na barriga. A presença de Deus é algo glorioso. A presença de Deus é a expressão da natureza dele no lugar onde ele se faz presente. A presença de Deus é a manifestação daquilo que ele significa. E quando aquilo que ele significa se expressa, algo precisa acontecer. Então a presença de Deus não acontece sem um motivo. Se queremos a presença de Deus, nós precisamos dar um motivo para que ele venha sobre as nossas vidas. E isso não quer dizer que seja uma obra que façamos para que ele venha, mas que haja um coração que dê motivo para que ele venha. Não tem como nós vencermos nesse mundo, e falamos ontem muito sobre perseverança, se a presença de Deus não estiver conosco. Sem o Senhor conosco não adianta nós irmos. Moisés, ele sai do Egito liderando um povo, e num momento grave de crise, de decisão entre um povo com uma promessa e o comportamento da promessa, porque é importante nós entendermos isso. Não basta você ter uma promessa de Deus. Termos promessas de Deus é algo extraordinário? Claro que é, mas não é bastante. Não basta você ter uma profecia. Você pode ter uma profecia maravilhosa sobre a sua vida, e isso pode não ser bastante. Termos uma promessa na nossa vida e termos profecias na nossa vida, me ouça, pode não significar nada para a sua vida. Pastor, mas Deus não é homem para mentir em relação ao que ele fala. O problema não é o Senhor, o problema somos nós. Não importa termos uma profecia se não formos os homens e as mulheres da profecia. Não importa você ter uma promessa na sua vida se você não for o homem ou a mulher que vai ser o cumprimento dessa promessa. A Bíblia nos mostra sobre isso. Esaú era o homem da promessa. Esaú era o primogênito. Sobre a vida de Esaú tinha toda uma promessa que Deus havia dado para o seu pai Abraão. Herdeiro de uma descendência numerosa como a areia da praia e as estrelas dos céus. Essa promessa estava sobre Esaú, porém Esaú nunca viveu o cumprimento dessa promessa e dessa profecia. Por quê? Porque ele resolveu vender o cumprimento dessa profecia e dessa promessa para um prato de lentilha. Volta cansado do campo e com fome. Cuidado, quando você está cansado e com fome, esse é o momento ideal que você vende barato que não tem preço. Profecias e promessas precisam encontrar homens e mulheres dignos do cumprimento dessas profecias e dessas promessas. E a presença de Deus na nossa vida é fundamental para que continuemos avançando e perseverando, para que a mais poderosa de todas as promessas alcance a minha vida e a sua vida. Eu serei o seu Deus e vocês serão os meus filhos. Essa é a nossa maior promessa. Essa tem que ser a promessa que nós buscamos com toda a intensidade do nosso ser. Precisamos então atrair essa presença de Deus, porque por nós mesmos nós não conseguimos. Somos fracos, somos falhos, somos limitados. Eu e você, nós temos limites. Eu e você, nós temos barreiras. Temos algumas áreas da nossa vida ainda que a cruz não governa por completo.
Pastor, o que é o governo da cruz? É quando a nossa fé em Cristo mortificou completamente áreas da nossa vida que nos distanciam de Deus. A obra da cruz tem um propósito: matar. Cruz não é para trazer vida, cruz é para trazer morte. Se a Bíblia fala, se as Escrituras dizem que nós devemos estar crucificados, é porque o Senhor está nos dizendo, devemos estar mortos para esse mundo. E se algumas áreas da nossa vida carnal, do nosso homem natural ainda nos dirige, se ainda existem palavras que não deveriam fazer parte da nossa boca, se os nossos olhos cobiçam aquilo que não deveria mais ser cobiçado, se o nosso coração sente, percebe aquilo que não deveria mais ser percebido, significa que existem áreas da nossa vida que ainda não morreram, e elas precisam estar completamente mortas. A presença de Deus na nossa vida tem que cumprir esse objetivo. A presença de Deus, como falávamos ontem na mesa, pastor, não é para nos divertir, não é para nos entreter. A presença de Deus não é terapêutica. Algumas pessoas, elas vêm ao culto porque elas não estão bem, e elas esperam que quando assistam um culto elas se sintam bem. Deixa eu lhe dizer, querido, um evangelho, ele não pode nos fazer sentirmos bem, ele tem que nos fazer sentirmos mal em relação a esse mundo perdido. Porque esse coração angustiado por estarmos em um lugar que não nos pertence, a um lugar que não pertencemos a Ele, um lugar que pode roubar a nossa eternidade, essa consciência tem que nos deixar profundamente incomodados. Não, uma igreja não é um momento terapêutico, um culto não é um momento terapêutico, uma palavra pregada, uma adoração rendida ao Senhor, não são momentos para satisfazer a nossa alma, mas é um ambiente construído para que a presença da glória de Deus possa vir e possa tocar na nossa vida e nos transformar definitivamente de dentro para fora. Deixa eu lhe dizer uma coisa, querido, homens e mulheres governados plenamente por Deus, são homens e mulheres de choro, de tristezas, de dores e de lutas, mas são homens e mulheres chamados de vencedores pelo céu, porque são governados pelo Espírito Santo. Então nós precisamos da presença dEle. Talvez um dos momentos mais importantes que nós vemos no que diz respeito à presença de Deus nas Escrituras seja o Pentecoste, Atos capítulo 2, quando de uma forma muito objetiva o Senhor cumpre parte da profecia de Joel 2. Então o Pentecostes de Atos 2 é parte do cumprimento da profecia de Joel capítulo 2. Não é o cumprimento pleno. Tem algumas coisas que precisam acontecer ainda, e vai acontecer, e irão acontecer nas vésperas da volta do nosso Senhor. Mas quando o Pentecoste acontece e o Espírito Santo é derramado sobre aquelas 120 pessoas aproximadamente, eles recebem algo que eles jamais imaginariam que poderiam ter. Eles recebem agora uma ação da presença de Deus para comissioná-los para um propósito. Aqueles homens foram tocados para serem transformados por causa de um propósito: a presença dEle. Essa promessa do Pentecoste, profetizada por Joel, tinha um endereço. E sabe qual era o endereço? Era o povo judeu. O Pentecoste era para os judeus. Aquele batismo com fogo, com o Espírito Santo, melhor dizendo, foi para os judeus. Só que em Atos capítulo 10 acontece algo que mexeu com a história da igreja na época. Por quê? Porque em Atos capítulo 10 fala de um homem, de um gentil. Quem é um gentil? É alguém que não é judeu. Ou seja, você é gentil, dentro da ideia da igreja apostólica, você é um gentil, você ainda não faz parte do plano. Assim era a ideia do começo da igreja. Você é um gentil? Não, você ainda não está no plano, o plano é para nós. Então, a ideia de um gentil fazer parte do plano sistêmico de Deus não era muito bem compreendido, quanto mais aceito. Só que em Atos capítulo 10, versículo de número 1, diz que morava em Cesareia um homem de nome Cornélio. Esse homem Cornélio, um centurião romano, um gentil romano, ele era um centurião, ele era um importante homem de governo. A estrutura do exército romano era legião, 6.000 homens, dividido em 10 cortes de 600 homens. Essas cortes é como se fosse um batalhão. Cada corte de 600 homens era dividido em 6 centúrias, era como se fosse uma companhia de guerra. Centurião, Cornélio, ele era o chefe desse comando de 100 homens. Se Cornélio fizesse parte do nosso exército hoje, ele seria um primeiro sargento no exército, era um homem importante.
era um homem de relevância no Império Romano, era um homem que servia a César. E César, um homem de autoridade profana, um homem com desígnios malignos, o perseguidor incansável dos nossos irmãos cristãos. Mas Cornélio, apesar de ser esse homem que servia a corte romana, e apesar de ser um centurião, algo aconteceu na vida dele, que chamou a atenção de Deus. Mesmo ele não fazendo parte da história do povo de Deus, mesmo ele não fazendo parte dos judeus, Deus acha esse homem. No começo da história da igreja, claro, o foco do Senhor foi trabalhar com os judeus, e se expandiu para os gentios. Mas nesse momento da história de Cornélio, ele foi uma exceção dentro do curso de um plano. Por quê? Porque pela primeira vez na história da igreja, um gentil recebeu o batismo com o Espírito Santo, pela primeira vez. A exceção à regra. Deixa eu lhe dizer uma coisa, o nosso Senhor é um Senhor de exceções. Nós vamos aprender um pouco sobre isso aqui. Ele é um Deus de exceções, desde que Ele encontre homens e mulheres que possam dar motivos para que a presença dEle venha e Ele manifeste as suas exceções. Cornélio não vivia numa terra fácil. Não pense que a sua capacidade, a sua habilidade, a sua competência, a sua devoção, a sua entrega para atrair a presença de Deus depende de lugares fáceis. Não. Não são lugares fáceis que geram homens fortes. Não são lugares tranquilos que geram mulheres fortes. Existe um ditado que diz que tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. É um ciclo. Os tempos fáceis não amadurecem a nossa fé. As bonanças não nos fortalecem. As nossas bonanças na nossa caminhada da fé, elas têm que ser motivos de rendermos gratidão a Deus, mas de jamais abaixarmos as armas da nossa milícia, que são poderosas em Deus porque são espirituais. Cornélio vivia num lugar extremamente difícil. Cesareia de Filipe não era um lugar fácil de se viver. Era um lugar pagão, era um lugar místico, era uma cidade idólatra. Jesus, em Mateus 16, fala um pouco sobre isso. Talvez você conheça bastante a respeito de Cesareia de Filipe, através de Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, Jesus está reunido com seus discípulos, e Jesus pergunta para eles: quem dizem o povo que eu sou? E aí veio as referências. Porque aqueles que estão nas adjacências da fé, eles têm ideias de Jesus, eles têm ideias de Cristo, eles têm ideias do Evangelho, eles têm suposições da fé. Cuidado para você não estar nas adjacências da fé. Quando então dão esse testemunho para Jesus: olha, Senhor, estão dizendo que o Senhor é um profeta. A referência deles é que o Senhor seja um profeta. Jeremias, o Senhor é um profeta, essa é a ideia. Jesus então aprofunda agora: tudo bem, mas e para vocês, quem eu sou? Agora não é mais o grupo da adjacência, agora não é o grupo que está afastado, agora é o grupo da intimidade. Porque quem anda na intimidade do Senhor, quem busca a presença do Senhor, a definição dele de fé é diferente. E se a definição dele de fé é diferente, a vida dele tem que ser diferente. Se a definição de fé dele é diferente e a vida dele é diferente, o comportamento, as escolhas também devem ser diferentes. E Pedro então se levanta entre os seus irmãos e diz: Senhor, para nós, Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quem está próximo, quem experimenta a presença de Deus, relacionamento com Deus, tem clareza no que Ele significa. Essa clareza é fundamental para você continuar de pé. Se Cristo não estiver completamente definido na sua mente, é porque Ele ainda não foi definido no seu espírito ainda. E é essa definição de Jesus na nossa vida que vai nos manter de pé, apesar de todas as coisas, apesar de você mesmo. Cesareia não era uma cidade fácil. Quando Jesus houve essa devolutiva de Pedro, Cristo diz: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou essa verdade, mas foi o meu Pai. E Jesus então fala, talvez uma das mais conhecidas frases que ele diz a respeito da igreja: e as portas do inferno, e ele aponta para um lugar, pastor, jamais prevalecerão contra a igreja. Ele aponta para onde? Porque onde os discípulos estavam reunidos, em Cesareia de Filipe nesse momento, era próximo a uma montanha que tinha uma gruta, e a tradição local acreditava-se que nessa gruta habitava nessa gruta uma divindade chamada o Deus Pan, porque nas proximidades daquela gruta os animais se perdiam,
As ovelhas desapareciam, e tinha notícia que até crianças também desapareciam quando passavam na proximidade daquela gruta. Então a mística da época, né, a lenda da época, é que a divindade, o deus Pan, que habitava naquela gruta, era esse demônio que arrastava os animais e as crianças para dentro daquela gruta, e as consumia e as matava, e aquela gruta era chamada da boca do inferno. Jesus, em Cesareia de Filipe, ele usa essa ilustração dessa realidade em Cesareia de Filipe para dizer para os seus discípulos: vocês são igreja, e uma igreja firme, que tem uma definição clara a meu respeito. As portas desse inferno que destrói, que consome e que mata, jamais vão prevalecer contra vocês. Essa era a realidade da cidade de Cesareia de Filipe. Esse era o ambiente que esse homem chamado Cornélio vivia. Mas Deus encontrou em Cornélio um motivo para abençoá-lo. Deus encontrou na vida de Cornélio características que ele pudesse trazer a presença dele para aquele lugar. A palavra de Deus diz que Cornélio, ele estava em casa, e o versículo 3 diz que ele observou claramente uma visão. Ele teve uma visão. O texto diz que essa visão era cerca da hora 9. Um anjo de Deus então se aproxima dele e ele diz: Cornélio, preste bem atenção que não foi o Senhor que falou com ele. Foi um anjo do Senhor que falou com ele: Cornélio. E o Cornélio, fixando os olhos nele, possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Tinha algo na vida de Cornélio que atraiu a presença de Deus para ele. Um homem numa terra pagã, um homem que servia com a sua vida, e caso não servisse, perderia a sua vida, um imperador pagão, foi capaz, em um comportamento, de atrair a presença de Deus, de atrair os olhos de Deus sobre si. E esse anjo diz: agora envia mensageiros até Jope, e manda chamar Simão, que está na casa de um outro Simão, o curtidor. Jope ficava aproximadamente a 100 e poucos quilômetros da cidade de Cesareia de Filipe. Então, construa a cronologia. 3 horas da tarde, a hora 9, um anjo aparece para Cornélio e diz: manda mensageiros até Jope. Jope, lembra de Jope? A cidade de Jonas. Jope também tem um mau emblema. Jope também tem uma mensagem de confronto, porque Jope foi o lugar que Jonas escolheu para partir contra uma vontade de Deus. Percebe que o Senhor está sempre insistindo para nos ter na presença dEle, mas nós estamos sempre insistindo para sairmos da presença dEle. Mas aqui é outra história. Vá até Jope, mande mensageiros até Jope, porque lá tem um homem, e eu quero que você mande chamar esse homem até a sua casa, porque esse homem tem algo para lhe dizer. 3 horas da tarde, Cornélio então chama o seu mensageiro e manda esse mensageiro até a casa de Simão, o curtidor. Ele manda 2 domésticos da sua casa, juntamente com um soldado, e eles caminham, saem 3 horas da tarde. 3 horas da tarde eles saem e caminham até a cidade de Jope. Interessante, eles não sabiam o que iam fazer. Cornélio não sabia o que ia acontecer. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Talvez um dos primeiros comportamentos que nós precisamos desenvolver na nossa vida para atrairmos a presença de Deus é nos submetermos à soberania dEle. Deus não tem que explicar nada para nós. O Senhor não tem que dar explicações de nada para ninguém. Ele é Senhor, tudo que Ele faz é bom. Ele é Deus, Ele é soberano. Não há nada do Senhor para aqueles que o temem que não seja bom. Nós temos um mau hábito na nossa fé, nós queremos explicações, nós queremos informações, nós queremos dados. Ele não tem o dever de nos dar explicação nenhuma, o dever é nosso. Cornélio, apesar de viver num ambiente místico, espiritualmente complicado, de servir um imperador profano, de ser um cidadão romano gentil, o Senhor encontrou nele algumas qualidades para que pudesse manifestar a ele. Cornélio ouve a palavra de um anjo. Eu não entendo como é que é isso. Já viu anjo, pastor? Eu também nunca vi um anjo. Eu até acredito que se um anjo aparecer para mim, eu vou ficar muito assustado. Muito assustado. E, com certeza eu não fico para ouvir ele falar. Ainda mais alguns anjos, que alguns irmãos, vêm, anjo com espada na mão. Se eu ver um anjo com espada na mão, aí que eu corro mesmo. Aí que eu corro, porque eu sei quão miserável eu sou. Então, se aparece um anjo com espada na mão, a primeira coisa é: já era, deu ruim para mim. Então, eu não sei como é uma visão de um anjo, eu não entendo isso. Mas Cornélio, quando ele tem uma visão tão extraordinária de um anjo, o coração dele escolheu um lugar. E esse lugar foi fazer o que esse anjo está me dizendo.
não há perguntas. Quando você olhar para as Escrituras e perceber a Bíblia confrontando um comportamento seu, deixa eu lhe dizer uma coisa, não cabe perguntas. Quando você recebe um conselho pastoral bíblico, quando você ouve uma direção pastoral bíblica, deixa eu lhe dizer uma coisa, meu querido, não cabe perguntas, cabe submissão àquilo que a palavra de Deus diz. Esse é o nosso desafio. Somos uma igreja que pergunta muito, somos uma igreja que quer saber muito, mas somos uma igreja que se submete pouco ou quase nada às Escrituras. Somos uma igreja que temos muito porquês, quando a nossa vontade ela é contrariada. E somos uma igreja com pouco coração para dizer para o Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, envia-me a mim. Existe uma conta em aberto em relação à evangelização das nações, por causa da omissão de uma igreja que ela pergunta muito. Cornélio então envia os seus mensageiros, esses dois empregados da sua casa, eles saem 3 horas da sua casa e eles vão em direção a Jope, para se encontrar com Pedro, um dos apóstolos que estava hospedado na casa de um outro Simão chamado Curtidor. E eu quero trazer um destaque nessa parte do Simão Curtidor, porque aqui já começa a falar de uma quebra de paradigma. Deixa eu te fazer uma pergunta, o quanto você está pronto para romper com alguns padrões que você viveu durante anos sobre eles, mas o Senhor está querendo te dizer uma coisa, talvez Ele possa estar querendo te dizer, está na hora de você crescer e subir de nível. Quanto você está pronto para romper com esses padrões? Não é que eles sejam ruins, não, eles não são ruins. Não é que eles não sejam de Deus, não, eles são de Deus, mas o nível agora é outro. O lugar agora é outro. A ousadia tem que aumentar. Onde os mensageiros de Cornélio foram encontrar o apóstolo Pedro? Na casa de um outro Simão chamado o Curtidor. O que era isso? Qual era a profissão desse Simão? Ele era um homem que matava animais e curtia a pele dos animais. Sabe o que significava isso dentro da cultura do povo judeu? Era inconcebível um judeu ficar na casa de um homem desse, porque esse homem que matava animais, ele era considerado impuro, porque era o trabalho dele, pastor, era tocar em animais mortos. E dentro da lei do povo judeu, quem tocava no animal morto se tornava impuro, tinha que cumprir um processo de purificação para se relacionar de forma espiritual dentro dos aspectos da lei novamente. Mas Pedro estava hospedado na casa desse homem. Alguns padrões precisam ser quebrados. O texto do versículo agora, de número 9, diz que mensageiros de Cornélio descendo para Jope. Eu preciso da sua atenção só por alguns instantes, para nós fecharmos esse pano de fundo, para você entender as aplicações. Então, os emissários de Cornélio descendo para Jope, porque o anjo falou. Enquanto eles estão caminhando, e era 3 horas da tarde de um dia que o anjo falou com Cornélio. Quando era meio-dia do outro dia, então a caminhada foi longa, 3 horas da tarde, o anjo fala, se preparam, caminham, dormem no meio do caminho, acordam de manhã, continua a caminhada, os mensageiros chegando. Meio-dia, o apóstolo Pedro sobe para o eirado da casa onde ele estava hospedado. Ele vai orar. Pedro era um homem devoto. No dia seguinte, indo de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar, meio-dia. Pedro foi orar. Era a devoção dele. Só que mal sabia Pedro que a devoção dele iria agora revelar para o céu o quanto o coração dele era oposto à vontade de Deus. Você já parou para pensar que talvez apesar de toda a sua devoção, você pode ter um coração que está pronto a não se render a Deus, mas se opor a Deus? Ele nunca pensa nisso. Nós construímos momentos de devoção que talvez mais nos atrapalham do que nos aproximam de Deus, por causa de algumas tradições, por causa de alguns padrões que nós aceitamos, e não é que eles sejam ruins, não, eles apenas são limitadores, eles estão nos limitando. Pedro sobe para orar, e o texto do versículo 10 diz que ele estava com fome, então enquanto iam preparar a comida, Pedro está orando, o versículo 10 diz que ele teve um êxtase. O texto não diz que ele teve uma visão, apenas, que já seria algo extraordinário. A Bíblia diz que Pedro entrou num ambiente, num estado de consciência, completamente fora do controle dele. O Senhor quer fazer isso conosco, Ele quer nos tirar completamente do controle. O Senhor quer nos dar experiências para nos tirar do controle. Nós pastores, nós somos muito no controle. Tudo que eu vejo, tudo que eu ouço, eu avalio de acordo com a minha teologia. Não é que isso seja ruim, mas a minha teologia pode ser o teto baixo, que está me impedindo de tocar na presença da glória de Deus. Cuidado com isso.
Nós temos escola de teologia, eu sou formado em teologia, mas pastor, talvez a teologia possa se tornar um teto baixo. O apóstolo Pedro, agora no versículo de número 10, ele tem uma experiência com Deus que transcendeu qualquer outra coisa. Experiência com anjo, Pedro já havia tido. Ele foi liberto da prisão por um anjo. Então, visão de anjo não era nada assim, nunca vi. Não, agora Deus está dando uma experiência diferente para ele, um êxtase. Não tem como nós explicarmos o que seria esse êxtase, se não dizermos algo que ele jamais havia experimentado. Então, no versículo 11, Pedro viu o céu aberto. E quando ele viu o céu aberto, o texto diz que ele viu, descendo do céu, um objeto, que não era um lençol. Às vezes nós falamos que era um lençol, mas não era. Era um objeto como se fosse um lençol. É a forma de interpretar. Queridos, você nunca vai conseguir definir o que o céu quer te mostrar. Eu nunca vou conseguir explicar o que o céu tem para nos mostrar, mas essa foi a forma didática. Foi a didática do Espírito Santo de mostrar para Pedro, de Pedro interpretar o que estava descendo. Era algo como um lençol, parecia um lençol, preso pelas 4 pontas. E nesse lençol, preso, baixado até a terra pelas 4 pontas, o versículo 12 diz que ele continha toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu. Ou seja, tudo que era impuro para um judeu. E quem disse que esses animais eram impuros? O Senhor. O próprio Deus lá atrás já havia dito, esses animais são impuros, vocês não podem comê-los. Lá atrás o próprio Deus já havia dito, vocês não devem tocar, nem estar em nenhum ambiente onde tem animais mortos. Pedro agora estava hospedado na casa de um homem que matava animal e curtia a pele dos animais. Deixa eu te dizer uma coisa, o Espírito Santo, ele quer expandir a nossa vida. Ele quer que a presença dele nos consuma, porque se não for assim, nós não vamos aos confins da terra. Os nossos tetos baixos nos prendem dentro desse ambiente. O Senhor quer que nós estejamos lá fora, não é aqui dentro. Aqui dentro a gente vale pouco. Valemos muito lá fora para esse mundo perdido. Jesus diz que ninguém pega uma lamparina, ninguém pega uma candeia e coloca debaixo da mesa, mas pega uma candeia e coloca em cima da mesa para que todo o ambiente seja iluminado. Você é essa candeia. Eu sou essa candeia que precisa iluminar esse mundo perdido. Mas talvez alguns padrões precisam ser quebrados. Pedro então tem essa visão de tudo que é imundo. E ele então ouve uma voz. E essa voz diz para ele: levanta, mata e come. A primeira resposta de Pedro foi na hora, não teve nem conversa. Ele replica: de modo nenhum. E Pedro sabia quem estava falando com ele. Nós estamos muito prontos para resistirmos a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, você não está pronto para atender a Deus. Eu não estou pronto para me submeter a Deus. Eu não estou pronto para me render ao Senhor. Não estamos prontos. Nós estamos prontos para sermos governados por aquilo que o nosso coração aponta que é correto. Não importa quem fale. Pedro, um santo homem de Deus, o primeiro sermão da história da igreja, proferido por Pedro, não durou nem 10 minutos esse sermão de Pedro. 3.000 almas se converteram plenamente, desceram as águas do batismo. E esse santo homem de Deus, Deus fala com ele, Deus dá uma ordem objetiva. A ordem é objetiva, a ordem não é subjetiva, a ordem não é avaliatória, ela não precisa de estudo, ela não precisa de avaliação, ela é objetiva. A palavra é: mata e come. Ele não pensa 2 vezes, se levanta: Senhor, de modo nenhum, porque jamais comi o que é comum e o que é imundo. Somos nós. Queridos, tem uma ordem objetiva do nosso Senhor. Ele diz que eu tenho que ser testemunha. Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Ou seja, de uma forma ou de outra, você tem que estar envolvido com a pregação do Evangelho. De uma forma ou de outra. Plenamente envolvido. Mas nós não estamos. Nós não estamos. Existem ordens objetivas de Deus que nós resistimos. Por conta de experiências, por conta de padrões, por conta de crenças pessoais, por conta de influências que recebemos desde a nossa infância, de formadores de opinião, que nos discipularam. O que é discipulado? É a construção de uma ideia, de uma personalidade, de um caráter na vida de alguém. Quando nós já não fomos discipulados por ideias, por ideologias contrárias às Escrituras, por comportamentos contrários às Escrituras? Você não está pronto para dizer sim para Deus. Esse é o nosso problema. Por que erramos tanto? Não era para errarmos tanto. Por que acertamos tão pouco? Porque sempre temos uma resposta para o Senhor, questionando o que Ele nos ordena. A palavra de Deus para Pedro foi: levanta, mata e come. Tem alguma dúvida nessa ordem? Não há dúvida. Ordem direta.
Ordem objetiva. Mas a resposta, o texto do versículo 14 diz, mas Pedro replicou. Ou seja, Pedro refutou. A ideia aqui no grego dessa fala é refutação de um argumento. Que arrogância nossa! Esse é o grande problema de uma vida, de um homem, de uma mulher que ainda não está completamente no governo do Espírito Santo. Ele quer argumentar. Querido, não argumente. Quem argumenta não se arrepende. Quem se justifica não muda. Quantas áreas da nossa vida ainda as mudanças não aconteceram porque nós temos argumentos sobre. Reconhecemos o fato, mas sempre tem mas. Mas, não tem mas. Pedro então replica, Senhor, jamais comi coisa comum e imunda. Versículo 15. Deus é tolerante. Antes de você pensar que Deus te abandonou, nunca se esqueça, Ele é mais tolerante do que você imagina. Ele é longânimo, benigno. Ele corre para fazer o bem, não para fazer o mal. Pela segunda vez. Então Pedro foi ousado, ele ousou bater de frente com o Criador, imagina. Versículo 15, segunda vez a voz lhe falou. E agora Deus o repreende. O Senhor o repreende. Ao que Deus purificou, não considere imundo, não considere comum. Pedro, eu disse na lei que isso é imundo, impuro, mas agora eu estou falando para você, mata e come. Tudo que sai da boca de Deus, purifica. É o que sai da boca dele que purifica. Se ele disse que os teus pecados são perdoados, os teus pecados são perdoados. Se ele diz que você é um novo homem, uma nova mulher porque crê nele, você é um novo homem, uma nova mulher porque crê nele. Por quê? Porque o que sai da boca dele purifica. Se ele disse que vai nos salvar, ele vai nos salvar, o que sai da boca dele purifica. Pedro, aquilo que Deus purifica, não considere comum. Só que o versículo 16 diz, acho que Pedro tinha um negócio com 3, né? É negar Jesus 3 vezes, né? Tem um negócio com 3. Pela terceira vez, sucedeu isso. 3 vezes para dobrar um homem. 3 vezes para dobrar um homem de Deus. Deus precisa fazer esforço para nos dobrar. Deus precisa fazer esforço para nos quebrar. A que ponto está a nossa devoção a Ele? A que ponto verdadeiramente somos devotos ao Senhor? Não basta uma palavra dEle. Não basta um olhar dEle. Não basta um salmo dEle. Não basta uma canção a Ele. O Senhor tem que insistir com homens e mulheres de Deus. Versículo 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão. Isso aqui me fala muito, sabe por quê? Eu não tenho que entender o porquê. Eu tenho que fazer o que Ele me ordena fazer. Somos uma igreja que queremos saber os porquês. Não tem uma fé de porquês como resposta. Tudo aconteceu naquele ambiente e Pedro não compreendeu absolutamente nada. Tudo que aconteceu gerou crise na mente religiosa dele. Tudo que estava acontecendo gerou indagações no ambiente de fé dele. Não trouxe explicações para ele. Eram ordens objetivas que o coração dele não estava pronto para se comprometer. Esse é o desafio. O Senhor sempre estará pronto para nos confrontar naquilo que Ele percebe que está nos colocando num teto baixo, limitado, raso. São as nossas zonas de segurança. Todo mundo quer uma zona de conforto para a fé. Todo mundo. Os nossos cultos de domingo, pastor, nós temos só um culto de domingo, público na semana, que é o culto de domingo. A realidade nossa lá é outra. Nosso culto de domingo dura em média 3 horas, 3 horas e 20. É um bom tempo. E eu confesso que durante muito tempo eu lutei para não demorar, entre aspas, tanto. E, poxa, mas 3 horas, Senhor, o povo cansa. E nunca dava certo. E sabe o que está acontecendo com a igreja? A igreja cada vez mais crescente. Eu percebi, teto baixo. Eu estava me submetendo a um teto baixo. Não, o Senhor quer para esse povo aqui, para essa realidade, esse tempo. Nós não temos outros cultos durante a semana. Nós temos esse hábito de queremos condicionar o que Deus quer fazer aos nossos métodos, aos nossos modelos, às nossas formas. A minha forma e a tua forma não funciona, não serve para Ele. Então o Senhor quer nos tirar de uma zona de conforto. As pessoas gastam horas no YouTube por semana, por dia. Facebook, Instagram, Reels, conteúdos circunstanciais.
E às vezes ficamos, sabe, querendo tratar alguma... E o Senhor quer nos tirar de uma zona de conforto. Pedro estava sendo tocado na zona de conforto dele. Deixa eu lhe fazer uma pergunta nessa manhã. O quanto você está pronto para ser tocado nas suas zonas de conforto? O Edmar está ali, né? O Edmar estava reclamando de você. Eu não guardo dinheiro, vou guardar segredo. O Edmar estava falando assim, não, o pastor Daniel, ele, assim, mas é uma brincadeira, né? Falando sobre as viagens que você vai para fazer capelas. São viagens muito longas, né, Edmar? 3 dias de viagem, 2 dias de viagem. E nós chegamos num acordo. Eu fiquei do lado do Edmar. Falei, não, eu também não dou conta, não. Eu não vou, não. Eu já, só de vir do Rio de Janeiro para Macaé de ônibus, eu já quase morri. Imagina 24 horas dentro do ônibus. Então eu estou no time do Edmar. É sair da zona de conforto. O evangelho tem exigências, é sair da zona de conforto. Você pertencer a uma igreja que chega a 24 anos de existência para a glória de Deus, e muitos aqui, aliás, poucos talvez façam parte dessa história completa. Poucos fazem. Não é fácil. É ter que sair da zona de conforto. É ter que se sujeitar a algumas situações que precisam ser resolvidas, problemas que têm que ser tratados olho no olho, e não negociar o que não tem preço de forma barata. Pedro, voltando para o texto, versículo 17 diz que ele, perplexo, sem saber o que significava aquela visão, atordoado, bate na porta, onde ele estava orando lá em cima. Pedro, tem 2 homens aqui, que vieram falar com você. Tem 2 homens aqui embaixo, que querem falar com você. Pedro se levanta para falar com os homens. Eram gentios. O Senhor já chega antes e diz, vai lá e ouve eles, porque fui eu que mandei eles. O Senhor é tolerante. Apesar da dureza do nosso coração, Ele não desiste de nos usar. Pedro, perplexo, sem entender nada, versículo 19, meditando em tudo que tinha acontecido, o Espírito do Senhor vai lá e diz para ele, estão aí 2 homens que te procuram, levanta-te, desce e vai com eles, e não duvida de nada, porque eu os enviei. Pedro não tinha resposta de nada, ele só precisava aprender uma coisa, eu tenho que obedecer o que o meu Senhor ordena. Ele desce, recebe os homens, olha, e é interessante, né? Os homens chegam e dão um relatório da história para Pedro, dizendo, olha, nós somos da casa de um centurião romano, Cornélio, versículo 22, é um homem reto, temente a Deus, tem bom testemunho em toda a nação judaica, e ele foi instruído por um santo anjo para te chamar, para você ir na casa dele para ouvir as suas palavras. Pedro diz, então tá beleza, vamos lá. Pedro pega o caminho de volta com essa turma, chega no dia seguinte na casa de Cornélio, e eu acho interessante esse fato. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, lá em Cesareia de Filipe, versículo 24, no dia imediato, entrou em Cesareia, Cornélio estava esperando por eles, reuniu todos os seus parentes e amigos. Quando Pedro chega com os emissários, já estava lá, o culto doméstico, família de Cornélio e tudo quanto era amigo que ele conhecia, já estava reunido esperando. Então imagina a igreja pronta, imagina pastor, a igreja está pronta, esperando. Pedro chega, quando Pedro chega, Cornélio sai para encontrá-lo, Cornélio se prostra e adora Pedro. Tradição romana, influência da cultura grega. Ele adora o homem, né? Ele adora a referência espiritual, né? Pedro então toma ele pelo braço, levanta e diz, ergue-te porque eu sou homem com você. Ele entra na casa todo mundo reunido, imagina. Você não está sabendo, Deus falou com você para você me chamar para pregar aqui. Não tem um programa, eu chego aqui, que você me chamou. Aí eu chego aqui, a igreja toda, eu vou olhar para o rosto do pastor Daniel e vou falar assim, você me chamou. Aí o pastor Daniel olha para mim e diz, pois é. É esse fato aqui de Atos capítulo 10, a partir do versículo 25. Pedro chega na casa, todo mundo esperando lá para ouvir ele. Pedro chega na casa para falar o que não sabia, o povo reunido para ouvir o que não entendia. Não é uma coisa louca? Mas é assim. Quando a soberania de Deus encontra corações dispostos a saber o que Ele quer dizer, não importa como, nem de onde, nem quem será, coisas importantes acontecem. Esse é o nosso desafio. Pedro não tinha esboço de sermão pronto. Ontem a irmã de Libras, eu acho que era para ter passado para ela, né? Me pediu o esboço, né? Você lembra? Pastor, só pode passar o esboço? Eu tenho esboço das minhas mensagens, né? Como bom batista, a gente gosta de fazer um esboço, né? Mas eu estou sempre pronto a não abrir o meu esboço. Geralmente, quando eu prego,
70% do meu esboço não é explanado. É uma coisa minha com o Senhor. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que fale? Eu tenho que falar o que o Senhor quer. Eu tenho que dizer o que o Senhor quer. Eu não tenho que ministrar o meu esboço. Eu tenho que ministrar o teu esboço. Porque o teu esboço muda pessoas, transforma pessoas, salva pessoas e cura pessoas. O meu esboço, no máximo, vou fazê-los dar algumas risadas e 10, 15 minutos depois do curso já esqueceram tudo que eu falei. Não, Senhor, precisamos do teu esboço. Pedro não tinha esboço. Pedro não estava com a pregação pronta. O discipulado não estava preparado. Mas a mensagem do evangelho estava incendiada no coração dele. Cornélio diz, eu não sei o que você tem para falar. Eu não sei o que eu preciso ouvir. Eu só sei de uma coisa. Um santo anjo me mandou te chamar. E se ele mandou eu te chamar, é porque você tem algo para nos dizer que queima dentro de você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem uma mensagem queimando dentro de você? Para que aonde quer que você chegue, você seja uma palavra de Deus para as pessoas que estão ao seu redor? Isso atrai a presença de Deus. Pedro então senta com aqueles irmãos, e Pedro então, sem demora, começa a dizer, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Paradigmas começaram a ser quebrados. Pedro começou a entender, eu estou num teto baixo, eu preciso sair debaixo desse teto baixo das minhas tradições, dos meus padrões, e atrair a presença dele e ser guiado por ele. E ele começa então a falar para aqueles irmãos, para aqueles homens, tementes a Deus, tementes a Yahvé, que não conheciam Jesus. Ele começa a pregar, e o versículo de número 45 diz, e os fiéis que eram da circuncisão, judeus, que vieram com Pedro, se admiraram porque algo aconteceu. E o que aconteceu? Versículo 44. Ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu sobre eles o Espírito Santo, e todos os que ouviam a palavra de Deus, o Espírito Santo desceu sobre eles. Pela primeira vez na história da igreja, um grupo de gentios receberam o Espírito Santo sobre eles. E foi algo tão poderoso que os irmãos judeus que estavam com Pedro entenderam que aqueles gentios receberam o derramar do dom do Espírito Santo. Quebrou paradigmas. Deus escolheu a casa de Cornélio para ir. Ele escolheu. Por que Deus escolheu a casa de Cornélio? Continuamos hoje à noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar?